tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a competência 4 do Enem. A gente já falou sobre as competências 3 e 5, tem vídeo. Hoje a gente vai estender sobre a competência 4, que é aquela que vai tratar da coesão textual. Vamos ver. Para começar, a matriz de referência. O que se espera de você nessa competência 4? Você deve demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso? Você deve reconhecer e usar de forma adequada os mecanismos linguísticos, ou seja, os elementos de coesão, os elementos que levam à coerência, a sequenciação do texto, para construir. O que é necessário para construir? Você deve usar esses elementos para construir a sua argumentação. Não dá para estar solto, não dá para estar jogado, tem que estar tudo encadeado, tem que estar tudo coeso para chegar a uma coerência maior. E aí, para você alcançar os 200 pontos, o nível 5, você deve articular bem as partes do texto e apresentar o repertório diversificado de recursos coesivos. Ora, o que isso quer dizer na prática? Vamos ver aqui o que vai ser avaliado de fato nessa competência. Vai ser avaliado os parágrafos, mas o parágrafo não era lá na competência 3? Também. Nesse caso aqui, o que vai ser avaliado é se você consegue separar as ideias por parágrafos lógicos, se você consegue encadear esses parágrafos, se você consegue delimitar o que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, se você tem noção de para que serve um parágrafo e você consegue utilizar isso com coerência. Você vai ser avaliado também pelos elementos coesivos interparágrafos e os elementos coesivos intraparágrafos. O que é isso? Qual é a diferença? Os interparágrafos são aqueles que fazem referência ao outro parágrafo do texto. Então, não dá para estar tudo jogado ali, cada parágrafo funcionando de forma isolada, não tem como. Você precisa encadear um parágrafo com outro. E os intraparágrafos são aqueles elementos coesivos que vão dentro de um mesmo parágrafo, sequenciando as suas orações, as suas frases, enfim, aqueles que conectam uma ideia com outra. Então, você precisa conectar as ideias dentro do parágrafo e fora dele também. Você precisa juntar os parágrafos de uma forma lógica. Também vai ser avaliado a quantidade de elementos coesivos. Sim, quantidade nesse caso é importante. Você precisa de uma quantidade expressiva de elementos. Não dá para usar 2 ou 3 e falar que já usou. Eles têm que estar presentes no seu texto como um todo. E vai ter que evitar as repetições, porque isso também vai ser descontado de você. E as inadequações, que obviamente também serão. Ou seja, você tem que conhecer um grande número de elementos, usar um grande número de elementos, não repetir muito e de forma alguma pode usar algum que esteja inadequado. Tá claro? Vamos ver por partes. Primeiro parágrafo. Parágrafo a gente já estudou, a gente já viu na competência 3 e você vai elaborar 4 parágrafos, que são introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Cada um dos parágrafos já tem, porque a gente viu lá na competência 3, se você não lembra, assiste de novo o vídeo. Você viu lá na competência 3 que eles têm uma ordem para seguir um projeto de texto. Então, na introdução, no primeiro parágrafo, você vai apresentar a tese e os seus 2 argumentos principais. No desenvolvimento 1, você vai elaborar, você vai desenvolver o primeiro argumento. No desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo, você vai desenvolver o segundo argumento, aqueles que você citou lá na introdução. E no parágrafo 4, que é a conclusão, a proposta de intervenção e a retomada da tese para a conclusão. Desenhando aqui bonitinho as camadas do texto. Tudo isso aqui tem que estar ali para o seu projeto de texto e tudo isso vai ser conectado por elementos coesivos. Introdução, o D1, o D2 e a conclusão. Tudo bem? Sem dúvidas? Podemos passar? Vamos ver. Para a gente falar da coesão, é importante que a gente entenda o que é de fato a coesão. Também tem outro texto aqui, tem outro vídeo aqui, o vídeo do texto como elementos de sentido. A coesão é o modo como os elementos da superfície do texto, os elementos linguísticos, eles se interligam, eles conversam por meio de recursos também linguísticos para a gente sequenciar o sentido e para a gente encaminhar aquele texto para o entendimento que a gente quer dar. Vamos ver na prática.
A coesão referencial. Existem todos esses tipos de coesão referencial, na verdade existem até outros. Nós temos um vídeo sobre isso, vocês podem olhar lá, podem rever as opções que você tem de para fazer referência a termos já citados. Você pode usar sinônimos, pode usar hiperônimos, pode usar pronomes, enfim. Você pode deixar uma posição vazia, mas você tem que retomar de forma coesa tudo que você já disse sem repetir demasiadamente. E nós temos a coesão sequencial, que é aquela que não vai retomar o que você já falou, mas é aquela que vai dar sequência ao seu texto, vai encaminhar o seu texto. E aí também tem várias formas de você fazer isso. Nós também temos vídeo e eu vou fazer para vocês ainda um vídeo específico sobre os operadores argumentativos. Aguardem, chegaremos lá. Para hoje, a gente não vai detalhar mais isso. A gente vai ver exemplos práticos e concretos do que você pode colocar na sua redação que vai valorizá-la, que vai fazer com que ela brilhe, cheia de conectivos e todas as informações claras e precisas. Para começar, eu vou passar para vocês uma lista de conectivos que são intraparágrafos, ou seja, eles vão funcionar dentro do mesmo parágrafo. São elementos que você pode usar para encadear as ideias dentro de cada parágrafo. Começando aqui uma sugestão para ligar as frases dentro do parágrafo com possibilidades de encaminhamento de tese. Como você consegue juntar sua tese com, lá no início, logo na introdução, como você consegue juntar sua tese com o que você vai começar a argumentar. E aí você pode usar expressões como nessa conjuntura, nesse contexto, nesse cenário, nessa perspectiva, sob esse prisma, sob esse ponto de vista, sob esse ângulo. Você pode usar, ou outras também, né? São ideias que você começa a colocar, começa a acrescentar no seu texto para conectar as ideias. Sem isso, você não chega nos 200 pontos nessa competência. Então, é importante, nossa, mas não é tão necessário assim. É isso que vai dar sequência lógica do que você quer argumentar. Então, é importante começar a pensar nesses elementos, nessas expressões, como necessárias para uma boa redação. Nós também temos aqui expressões para introduzir exemplos, fatos, durante a argumentação. E aí você pode começar com um exemplo disso e aí cita o seu exemplo, uma forma de ilustrar essa realidade. Para evidenciar esse fenômeno, é possível pontuar que, em relação a essa discussão, é notório que, no que tange a essa realidade, convém lembrar que todos esses elementos são elementos coesivos, são elementos que encadeiam as informações e fazem com que a sua coesão brilhe. Vamos ver. Elementos para a última frase dos parágrafos de desenvolvimento, o desfecho de cada parágrafo de argumentação. Cabe uma conclusão, né? Cabe um fechamento. Logo, ocorre, portanto, uma questão de ordem, patati patatá. Existe dessa forma, observa-se assim, evidencia-se nesse sentido uma questão. Com isso, nota-se um aspecto, enfim. Aqui a gente vai concluir a ideia que a gente acabou de argumentar. Nós também temos opções aqui de conectivos interparágrafo, ou seja, aqueles que fazem a transição de um parágrafo para o outro, aqueles que conectam com os parágrafos que você já falou. E aí, logo no começo do D1, a gente tem que pontuar. Se a gente está começando a argumentação, é bacana a gente mostrar que a gente vai falar mais. Então, é bacana a gente deixar claro que aquilo ali é um primeiro momento. É necessário observar em primeiro plano. É preciso pontuar primeiramente. Existe, em primeiro lugar, de início, uma questão essencial a ser observada. O primeiro fator a ser analisado tem sempre uma ideia de que está começando a argumentação. Quando a gente chegar no D2, a gente vai mostrar que a gente já falou alguma coisa e vai acrescentar, além disso, alguma coisa. Outro assim, convém pontuar ainda que, vale ressaltar também que, é preciso evidenciar também que, enfim, uma série de opções. Para começar a conclusão, a gente está começando a fechar, a gente está começando a terminar o assunto. Então, a gente está concluindo tudo aquilo que a gente falou. Fica claro, portanto, que é evidente dessa maneira que, logo, percebe-se que é cristalina, por conseguinte, a questão do... E assim a gente fecha.
Como é que vai ficar bonitinho? A gente apresentou a tese, os argumentos, e aí vai lá no segundo parágrafo. É necessário observar em primeiro plano. Somada a essa realidade está a questão. Evidencia-se dessa forma que, e aqui, pelo menos, os inícios já estão colocados. Mais um exemplo para vocês. Como fechar um parágrafo de conclusão juntando os elementos lá da competência 5, que a gente tem que ter a proposta de intervenção. Fica claro, portanto, que, retomamos a tese, diante disso, cabe ao agente, vai ser o que você vai colocar, formular, criar, elaborar, produzir, enfim, uma ação por meio de um modo meio. Isso deve ser feito, por exemplo, com, e aí você detalhou ali o modo meio, com a finalidade de efeito social. Dessa maneira, e aí você coloca uma frase de efeito e faz o desfecho da redação. Foi só uma forma de mostrar que, independente da gente ter uma estrutura clássica que a gente tem que usar para a proposta de intervenção, a gente deve colocar no meio disso elementos coesivos para conectar tudo isso. Tudo bem? Por hoje é só. A gente segue falando disso mais para frente. Um beijo!